Olá a todos, aqui é do canal Coxinha Esportes e hoje eu trago um novo vídeo dessa nova série que venho trazendo para vocês contando a história de alguns clubes, desde sua reformulação financeira, desde algum ponto específico da sua história até a situação atual. Tento fazer um resumo completo da história do clube, ídolos e até um ponto que eu acho interessante falar um pouco mais e as últimas temporadas do clube, onde eu quero destacar a a reformulação que teve, a estruturação que teve, tanto financeira ou tanto estrutural, para o clube se estar no momento que está hoje. Agora, segundo episódio da série, hoje eu trago falando sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje eu vou trazer o Palmeiras desde os seus rebaixamentos até o topo do futebol sul-americano. Primeiramente, contarei um pouco da história do clube. O clube foi fundado em 26 de agosto de 1914. Foi fundado por imigrantes italianos que queriam praticar um pouco de esporte dentro do estado de São Paulo. Muitos imigrantes italianos vindo buscar uma condição melhor de vida dentro do Brasil decidiram, decidiram formar um grupo. Desse grupo acabou surgindo um dos maiores clubes do futebol brasileiro e desde então o clube foi um clube muito forte desde o seu início, sempre teve seu estádio. É um clube que, desde o início também, desde o início da sua fundação, sempre batalhou bastante, sempre brigou bastante. Teve algumas percalços durante sua história, somente quando teve que mudar seu nome, pois o nome inicial da Sociedade Esportiva Palmeiras era Palestra Itália. E durante a Segunda Guerra Mundial, como o Brasil acabou entrando, sendo opositores da força dos países da força do eixo, e todos os países, todos os clubes, todas as referências, todos os lugares que tinham referência a, ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial tiveram que ser trocados de nome ou fechados. Isso aconteceu também com o Cruzeiro em Minas e com o Palmeiras aconteceu a mesma coisa. Desde 1942 o clube mudou o seu nome e tem um nome que sustenta até atualmente. Sempre foi um clube histórico, um clube forte no estado de São Paulo. Então vamos contar um pouco mais sobre o clube. Aqui a maior conquista do clube, que eu considero, que é a Copa Rio Intercontinental de 1951. Uma Copa, uma Copa importante que trazia alguns campeões europeus e outros clubes também que aqui da América do Sul, todos campeões. O Brasil tinha acabado de perder a Copa de 1950 e as federações, tanto do Rio de Janeiro como outras federações de outros países, estavam interessados em fazer um confronto entre os campeões nacionais das melhores seleções que disputaram a Copa de 1950. Aqui no Brasil ficou decidido que tanto o campeão carioca, que na época era o Vasco da Gama, tanto o campeão paulista, que era o Palmeiras na época, iam participar desse torneio. Alguns clubes da Europa acabaram abdicando e vieram seus vice-campeões. No caso da própria Itália, que a Juventus veio no lugar do Milan, que era o campeão nacional na época. Mesmo assim, foi um torneio muito forte, um torneio bem disputado, e o Palmeiras acabou saindo como campeão no jogo contra a Juventus. O Palmeiras também tem diversos títulos nacionais, é o maior campeão nacional de primeira divisão. Aqui mostra bastante os títulos que foi campeão de 1960 do brasileiro, 1967, 1967 novamente, teve duas edições do Campeonato Brasileiro em 1967, uma Taça Brasil e outro Roberto Gomes Pedrosa. Em 1969 foi campeão novamente do Roberto Gomes Pedrosa. 72, 73 com a segunda academia, foi uma equipe muito forte também, acabou levando mais dois brasileiros nessa época. Em 93 e 94 já era a era Parmalat, o clube também montou um esquadrão muito forte, um dos times mais fortes do Brasil e da América. Foi campeão brasileiro e de outros títulos também. O clube atualmente é 4 vezes campeão da Copa do Brasil, tendo os títulos de 2012, 98, 2015 e 2020. Atualmente o clube é tricampeão da Copa Libertadores, tendo se conquistado sua primeira conquista em 1999. O clube também, recentemente, na era Crefisa, acabou conquistando outros títulos, como 2 campeonatos brasileiros, e acabou sendo bicampeão da América consecutivo,
além de 2 Copas do Brasil. O clube tem como ídolos históricos muitos jogadores importantes, um clube que basicamente em todas as conquistas da seleção brasileira sempre teve um jogador, todas as conquistas de Copa do Mundo. E aqui alguns jogadores notáveis que a gente pode falar, falando mais recentemente sobre o clube. Temos o goleiro Marcos, que foi campeão pela seleção brasileira, titular em 2002. O atacante Edmundo, que foi muito tempo importante dentro da seleção. O meio-campo Rivaldo também, que foi campeão em 2002 pela seleção, junto com o meio-campo, junto com o lateral esquerdo Roberto Carlos, que acabou jogando um certo tempo no clube e fez muito sucesso na Europa, assim como o Rivaldo, que foi o melhor do mundo em 1999. Alex, um jogador super importante para a história do clube, pois foi super decisivo na conquista da Libertadores, na primeira Libertadores da América do clube. O lateral meiazinho, que foi muito bem no clube, foi campeão diversas vezes e também foi campeão pela seleção em 1994. Outros jogadores importantes que é bom falar, que o Palmeiras tem em sua história, que também fizeram bastante história na seleção brasileira e principalmente dentro do clube. Um que não fez tanto essa seleção brasileira por alguns motivos, mas é o maior ídolo da história do clube, é o meia Ademir da Guia. É um jogador que tem bastante conquistas importantes dentro do clube, tem números históricos, é um jogador foi um jogador extremamente classudo, um jogador que sempre jogava de cabeça erguida, uma referência técnica do próprio clube e do futebol da época, que acabou não sendo campeão mundial, pois na época a concorrência era muito alta. Aqui também temos Djalma Santos, que por muito tempo foi considerado o melhor lateral direito da história do futebol. Foi campeão brasileiro pela seleção brasileira nos anos de 1958 e 1962. Emerson Leão também foi campeão pela seleção brasileira. Um excelente goleiro, também fez bastante história no clube. Aqui temos Jair Rosa Pinto, que foi um jogador importante na década de 50 do futebol brasileiro. Foi responsável direto pela maior conquista do clube, que é a Copa Rio de 1951. E também foi vice-campeão pela seleção em 1950 dentro do Maracanã. Mazola, que foi um jogador importante, foi campeão brasileiro em 1958 pela seleção brasileira e no ano de 1962 acabou jogando pela seleção italiana a Copa do Mundo. Foi um jogador importante pelas 2 seleções, é um artilheiro histórico do Milan. E falando em Milan, temos o jogador Roque Júnior, que também foi campeão brasileiro pela seleção brasileira e foi campeão da Libertadores pelo clube em 1999, além de ser campeão da Liga dos Campeões pelo Milan. Aqui, quando eu já começo a falar de reestruturação financeira e estruturais do clube nessa nova época, temos que citar 2 nomes, um sendo Paulo Nobre, antigo presidente que assumiu justamente após o clube ser rebaixado, e a presidente atual, a Leila Pereira, também é dona da patrocinadora Crefisa, que ajuda o clube bastante nos aportes financeiros, principalmente relativo ao patrocinador. O clube ultimamente alcançou um novo patamar por conta dos 2. Principalmente Paulo Nobre, se a gente pegar a história desde o início, que fez uma formulação, acabou tirando dinheiro do próprio bolso para pagar as dívidas de curto prazo do clube. E basicamente a Leila Pereira que assume agora a presidência e veremos como será seu mandato. Aqui cito muito que o Palmeiras tem as receitas que o Palmeiras teve para poder melhorar, para poder se reestruturar, para poder parar de ser um clube que tinha um orçamento baixo, uma receita baixa, para virar uma das maiores forças do futebol brasileiro novamente. Foi tanto a construção do novo estádio, foi a reforma do antigo estádio Palestra Itália para o novo estádio Allianz Parque, um estádio que desde o início ajudou o clube muito na questão de faturamento. Por ser um estádio novo, está bem localizado na cidade de São Paulo, o clube costumava lotar bastante o estádio antes da pandemia, ajudou muito no sócio-torcedor. O clube também focou muito no pagamento de dívidas, principalmente no início com o Paulo Nobre, isso ajudou bastante ao clube alcançar um novo patamar e poder realmente investir no futebol para aquele ano. E o Palmeiras também focou muito na base, pois era um clube que, querendo ou não, revelava poucos jogadores de impacto dentro do futebol nacional. De revelação do próprio clube. Foi o clube que mais investiu nas divisões de base nos últimos anos dentro do futebol brasileiro. Também o clube fez uma reforma totalmente estrutural,
tanto no seu treinamento de base, tanto no seu treinamento do time profissional. Aqui mostra o centro Crefisa, que foi o centro atual de treinamento do futebol profissional, que é uma referência dentro do Brasil. Um dos outros pontos importantes que o Palmeiras teve para se reerguer tão rapidamente dentro do futebol nacional foi o plano sócio-torcedor, Avante, que desde a reformulação do elenco em 2015 foi um dos planos sócio-torcedores mais aderidos dentro dos clubes brasileiros. Foi um plano que tinha uma renda muito boa, ainda mais com um estádio novo, o clube conseguia arrecadar bastante com relação a tanto o plano sócio-torcedor. E também muito pelo Match Day. O Match Day é basicamente os dias de jogos, que o clube, por muito tempo, até 2018, 2019, era o clube que mais arrecadava em dias de jogos dentro do futebol brasileiro. Essa renda ajudou bastante o clube em questão de contratação, de fortalecer seu elenco, fazer uma estrutura boa para sempre competir pelos títulos. E relativo aos patrocinadores, como eu já falei da Crefisa, mas antes mesmo da Crefisa já tinha outros patrocinadores que vieram forte desde o segundo mandato do Paulo Nobre, que basicamente o clube teria uma administração um pouco mais profissional, bem mais profissional do que anterior. Os patrocinadores gostariam de ver suas marcas estampadas na camisa do clube para as grandes competições que o clube iria disputar. E foi uma receita de sucesso muito boa dentro do clube. Aqui fala um pouco do passo a passo, que entre anos de 2013 e 2014 o clube fez uma austeridade financeira e um foco na diminuição do endividamento. De 2015 2016 a 2016 teve aumento dos investimentos no futebol, teve uma agressividade maior dentro do mercado. Entre 2017 e 2019 teve a mudança de direção, teve a posse do presidente Maurício Gagliotti, que teve bastante erros dentro do mercado de contratações. De 2020 a 2021 teve uma manutenção do elenco, uma condição de gastos, também uma chance maior dos jogadores de base aparecerem, que acabou dando muito certo para o clube. Aqui mostra um pouco da receita do clube. O clube também foi bastante ajudado pela essa diferença de cota de TV do Clube dos 13 para ser uma receita individual. Como o clube tem uma torcida grande, uma das maiores do país, soube negociar bastante com relação a isso. Aqui também se mostra uma revolução total da receita do clube, como era até 2010, 2012, como ficou até 2017, 2018, que por um bom tempo foi a maior do país. Aqui teve uma elevação dos custos operacionais, que, como eu estava dizendo, relativo a erros de contratações, dos anos de 2017 a 2019 acabaram pesando e fazendo o clube mudar um pouco sua maneira de operar. Aqui é dívidas em milhões no ano de 2020. O clube está na 10ª posição, mas já a dívida cresceu muito nos últimos anos. Questão de evolução de investimento relativa à formação de elenco, categoria de base. Como disse inicialmente, o clube foi o que mais investiu na divisão de base nos últimos anos. Está tendo um retorno bom, porque está tendo uma safra muito boa de jogadores da base. Aqui no ano de 2012 é um pouco antes do início do que eu iria falar, mas era bom demonstrar que o clube foi campeão da Copa do Brasil, ganhando a final contra o Coritiba, no estádio do Coritiba, e no mesmo ano acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, mostrando totalmente dois opostos. O clube se classificou para a Libertadores e foi rebaixado no mesmo ano. E em 2013 e 2014 entrou o presidente Paulo Nobre, que foi um dos responsáveis para o clube chegar nesse patamar atual. O presidente Paulo Nobre focou na construção final do estádio, focou mais em pagar dívidas. O clube não poderia ter um elenco muito caro, teria que ter um elenco competitivo e que desse retorno dentro de campo. E o clube no mesmo ano foi campeão do Brasileiro da Série B 2013. Aqui eu mostro um pouco do campeonato que os clubes disputam no ano. O técnico foi o técnico Gilson Kleina mesmo. No Paulista o clube acabou sendo eliminado pelo Santos nos pênaltis. Na Copa do Brasil o clube acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, fora de casa. Na Libertadores o clube fez uma primeira fase de grupos bem intensa, bem disputada. O clube acabou sendo o primeiro do grupo,
mas também por pouco não conseguiu só avançar para a próxima fase. Nas oitavas de finais, o clube acabou sendo eliminado pelo Tijuana por uma derrota dentro de casa. No Brasil 2013, pela Série B, o clube liderou com uma boa vantagem sobre os outros times e acabou sendo campeão da Série B em 2013, com a Chapecoense sendo a segunda colocada. Em 2014, o clube era o ano centenário do clube, como o clube acabou não se classificando para a Copa Libertadores. O clube também não fez uma boa campanha em nenhum dos seus campeonatos, acabou sendo eliminado na semifinal pelo Ituano. Em 2014, o clube teve diversos treinadores e no final o técnico Dorival Júnior assumiu e acabou salvando o clube na última rodada do rebaixamento, em 2014. O clube, no ano do seu centenário, acabava quase sofrendo seu terceiro rebaixamento. Na última rodada foi salvo e o clube teria que ter uma nova missão para 2015, para não repetir os erros do passado. Um estádio totalmente reformado e novo, o clube focou muito na divulgação do seu plano sócio-torcedor e também na contratação de novos jogadores para fazer um elenco mais forte. Com isso, teve aumento de receita pelos novos patrocinadores, como eu disse antes, e a contratação do diretor de futebol Alexandre Matos, que era bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e acabou aceitando vir para o Palmeiras para esse novo projeto. Nesses anos o Palmeiras contratou bastante, nos anos 2015 a 2016. O Palmeiras reforçou bastante seu elenco. De certa forma foi positiva, teve muita condição que acabou não dando certo, mas teve uma condição de impacto que alguns jogadores estão até hoje no clube. São referências técnicas, alguns jogadores ganharam títulos pelo clube e foram vendidos num valor mais alto do que foram comprados. Mas também, igual eu disse, focou mais na reformulação dentro da base, na reforma estrutural do seu CT, das suas instalações, tanto da base como do profissional. O investimento na base veio de uma forma necessária. O clube gostaria de ter a base como um apoio para, para, para o time principal, como terceira opção para praticamente todas as posições, ter jogadores de base nesse sentido. Em 2015 o clube fez uma boa campanha, acabou sendo eliminado pelo Santos na final do Paulista, acabou perdendo os pênaltis. No Brasil 2015 o clube acabou alcançando a nona colocação. O clube acabou focando um pouco mais na Copa do Brasil e acabou deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Na Copa do Brasil 2015 o clube fez uma boa campanha, acabou passando pelo Internacional nas quartas de finais, pelo Fluminense na semi e acabou conquistando o título contra seu rival Santos. Era o terceiro título do clube até então da Copa do Brasil. Pela forma que foi disputado, foi uma das melhores finais que teve da Copa do Brasil e o clube acabou mostrando que queria voltar forte e no ano seguinte estava classificado para a Copa Libertadores da América. Em 2016 o clube acabou começando o ano oscilando bastante. Acabou sendo eliminado no Paulista pelo Santos novamente, agora na fase semifinal. Na Libertadores o clube acabou oscilando bastante, acabou sendo eliminado na fase de grupos. E na Copa do Brasil o clube acabou também sendo eliminado nas quartas de finais e pelo Grêmio. O clube na época focava mais dentro do Campeonato Brasileiro, mas a eliminação pelo Grêmio foi uma eliminação um pouco dolorida para os torcedores. Mas no ano de 2016 o clube conquistou só seu nono título brasileiro e um título que o clube conquistava há 22 anos. Foi um título bem disputado, bem comemorado, pois foi um título bastante brigado. Nas últimas rodadas o clube acabava ganhando a maioria dos jogos tudo por 1-0, mas a torcida comemorou bastante o título e o clube já estava novamente classificado para a Copa Libertadores de 2017. Em 2017 foi a passagem de bastão do Paulo Nobre para o Maurício Gagliotti. Como eu disse, teve uma mudança de direção e teve bastante erro excessivo no mercado, tanto em contratações de jogadores, tanto na contratações de treinadores. Aqui mostra a passagem de bastão do Paulo Nobre para o Maurício Gagliotti. Aqui os treinadores que comandaram a equipe durante certo prazo nos campeonatos entre 2017 e 2019. E também uma força maior da patrocinadora, da dona da patrocinadora Crefisa dentro do clube. Também teve aumento do próprio patrocínio. 2017 a 2019, como eu disse, teve bastante erro relativo à contratação, principalmente em valores. O clube acabou contratando alguns jogadores que
e esperavam que fosse dar retorno imediato, só acabaram não rendendo como esperado. Alguns jogadores foram muito bons, algumas gratas surpresas, como o próprio atacante William, atacante Keno, que jogaram bastante bem pelo clube. Alguns jogadores estão até hoje no clube, como o zagueiro Luan, que veio nessa época. E a contratação que mais tem impacto, a contratação do atacante Miguel Borra, que na época todos queriam contratar dentro do futebol brasileiro até internacional. O Palmeiras acabou contratando, só que o jogador acabou não rendendo como esperado. Nessa mesma época, o Palmeiras acabou contratando alguns jogadores que viraram referência técnica da equipe, como o próprio zagueiro Gustavo Gomes e o goleiro Everton. Os jogadores se renderam e os jogadores acabaram não rendendo como esperado, como estão aí na foto. Aqui mostra o meia Lucas Lima e Scarpa, que foi bem disputado pelo clube entre outros rivais e eles acabaram não dando certo. O meia Scarpa tem rendido bastante, oscila bastante, mas foi muito importante nas últimas conquistas do clube. E basicamente essas contratações que foram mais importantes do clube. Em 2017, o treinador Cuca acabou saindo no início da temporada e o Palmeiras acabou contratando o Eduardo Batista para reger a equipe durante a temporada. E no Paulista o clube foi muito bem, mas acabou sendo na semifinal pela Ponte Preta. Na Libertadores o clube acabou se classificando em primeiro lugar, só que acabou sendo nas oitavas de finais na Libertadores pela equipe do Barcelona nos pênaltis. Na Copa do Brasil o clube acabou fazendo dois grandes jogos contra o Cruzeiro, mas acabou sendo eliminado nas quartas finais. No Brasil 2017 o clube ficou em segundo lugar. Até certo ponto acabou disputando um pouco o título contra o seu rival Corinthians, só acabou ficando em segundo lugar. E o clube acabou a temporada que mais gastou sem ganhar nenhum título no ano. Em 2018 o técnico escolhido foi o Roger Machado, até o Luiz Felipe Scolari voltar. O Palmeiras também fez uma boa campanha no Paulista, acabou perdendo o título dentro de casa para o seu maior rival, o Corinthians. Na Libertadores o clube fez a melhor campanha da fase de grupos, acabou indo até a semifinal contra o seu rival internacional, o Boca Juniors, que fez dois bons jogos e acabou sendo eliminado pelo Boca. Na Copa do Brasil acabou sendo eliminado novamente pelo Cruzeiro, após um empate 1-1 lá em Minas. No Brasil 2018 o clube acabou botando a maioria dos jogadores de reservas para atuar. O time reserva acabou incorporando e o clube acabou sendo campeão pela 10ª vez do Campeonato Brasileiro. Uma conquista que poucos esperavam, principalmente por ter utilizado a equipe reserva, mas o clube acabou passando bastante tempo sem perder. Fez uma sequência invicta muito grande e acabou sendo campeão brasileiro. Até certo ponto disputou o título contra o próprio clube do Flamengo, só que no final o Palmeiras acabou distanciando um pouco mais e acabou sendo campeão novamente. Em 2019 o clube pensou que a receita iria dar certo novamente, só que o clube acabou sendo eliminado novamente no Paulista, agora para o seu outro rival, São Paulo, nos pênaltis. Na Libertadores o clube fez a melhor campanha novamente da fase de grupos e acabou sendo eliminado nas quartas finais pelo Grêmio, após uma derrota de virada dentro de casa. Na Copa do Brasil o clube acabou sendo eliminado pelo Internacional nos pênaltis. No Brasileiro 2019 o clube acabou o ano sem nenhuma conquista, ficando em terceiro lugar. O Flamengo fazendo a melhor campanha da história do campeonato. O clube até certo ponto chegou a disputar um pouco, mas após a metade do final do campeonato o Flamengo disparou e não tinha como mais recuperar. Em 2020 o clube acabou mudando sua forma de investir, de gerir suas contratações. Acabou desfazendo alguns jogadores importantes e acabou focando mais na revelação de alguns jogadores da base. Aqui mostra fotos dos jogadores da base, muitos estão no profissional até hoje. São jogadores de bastante qualidade, que vieram bastante agregar qualidade técnica ao time. Alguns titulares durante os títulos que vieram na temporada seguinte. O clube também fez a contratação do atacante Rony, que veio do Atlético Paranaense, e do lateral esquerdo Vinha, que jogou muito bem sua única temporada pelo clube. Também a contratação importante para o clube foi o atacante Breno Lopes, que veio da Série B, veio do Juventude e acabou fazendo um dos gols mais importantes da história do clube. A temporada 2020 começou com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O técnico começou oscilando um pouco, mas mesmo assim foi campeão paulista em cima do seu maior rival, Corinthians. O clube acabou ganhando os pênaltis de 4-3 dentro do
para o seu estádio Allianz Parque. No Brasileiro 2020 o clube oscilou bastante, mas já estava com o seu treinador Abel Ferreira e acabou na sétima colocação. Mesmo assim, o clube estava focado nas Copas que estavam disputando no ano. Na Copa do Brasil, o clube fez uma campanha boa e acabou sendo campeão sobre o Grêmio, vencendo a final, o último jogo dentro do seu estádio, no Allianz Parque. E na Libertadores, o clube fez uma campanha também muito boa, uma das melhores campanhas da história da Libertadores. E bateu adversários difíceis, como o River Plate fora de casa. E se classificou para a final. E na final, como eu disse, o Breno Lopes acabou fazendo o jogo mais importante da história do clube, no último minuto do jogo. E o Palmeiras voltava a ser campeão da Libertadores da América depois de 20 anos. Só que depois dessa conquista, logo na semana seguinte, o Palmeiras foi disputar o Mundial de Clubes e acabou não indo muito bem. Acabou ficando na quarta colocação do Mundial de Clubes. Foi a pior campanha de um clube sul-americano na história do Mundial de Clubes, mas o clube estava muito desgastado pela temporada que teve, ainda mais pela pandemia de Covid, que atropelaram uns jogos em cima do outro. Em 2021, o técnico continua sendo o treinador Abel Ferreira. O Palmeiras chegou em 4 finais e acabou sendo vice-campeão em 3. Na final do Paulista, o clube acabou sendo derrotado pelo seu rival São Paulo. São Paulo, que não vencia um título fazia algum tempo, o Palmeiras acabou sendo derrotado na final. Na Copa do Brasil, o clube acabou sendo derrotado pelo CRB nos pênaltis. Na Supercopa do Brasil, o clube também acabou sendo derrotado nos pênaltis pelo seu rival nacional, o Flamengo. Foi um jogo muito bom, mas o clube acabou sendo derrotado nos pênaltis, mesmo tendo uma vantagem boa dentro das penalidades. Na Copa Sul-Americana, o clube acabou tomando a virada e acabou sendo derrotado novamente pelo Defensa e Justiça nos pênaltis novamente. No Brasil 2021, o clube a certo ponto até liderou o campeonato durante uma boa parte. Essa tabela está um pouco desatualizada, mas no final o clube acabou perdendo um pouco de força. O Atlético Mineiro acabou disparando e acabou sendo campeão de maneira brilhante. Fez uma campanha muito boa, principalmente no segundo turno. Mas o clube focou a maioria dos seus esforços na Copa Libertadores da América, que já era o campeão atual até o momento. E o clube fez uma campanha também tão brilhante quanto a do ano de 2020. No ano de 2021, o clube teve um chaveamento um pouco mais complicado, em comparação com 2020. O clube fez uma das melhores campanhas novamente na fase de grupos. Acabou enfrentando a Universidade Católica e venceu os 2 jogos. Na quarta de finais, enfrentou seu rival São Paulo, que tinha sido campeão estadual em cima do próprio Palmeiras durante o Campeonato Paulista. E acabou eliminando ele goleando ele no segundo jogo. Enfrentou o campeão brasileiro Atlético Mineiro, que seria o campeão posteriormente do Brasileirão. Foram 2 jogos disputados e o Palmeiras acabou passando pelo gol fora. Na final acabou enfrentando seu rival nacional dos últimos anos, o Flamengo, que foi uma boa final bastante disputada. O Palmeiras acabou sendo campeão na prorrogação e conquistou seu terceiro título da Copa Libertadores da América. 2 no mesmo ano, que acabou sendo campeão em janeiro e acabou sendo campeão novamente em novembro. Com o gol do Davidson, que às vezes é complicado falar, mas o Palmeiras várias vezes é campeão com jogadores icônicos, podemos dizer assim, com gols de jogadores icônicos. O Palmeiras ainda foi campeão igual foi em cima de um rival seu nacional, que engrandeceu toda a campanha do clube na competição. Aqui foi um pouco da divulgação da marca. O Palmeiras é um dos clubes que, como eu disse, tem uma das maiores torcidas dentro do país. E dentro das redes sociais também tem bastante seguidores. O Palmeiras tem uma das marcas mais valiosas do futebol brasileiro, que bastante responsável também a avaliação pelo seu estádio. Seu estádio é um estádio muito bem localizado. Se o clube souber investir um pouco mais relativo à divulgação da marca, o clube tem muito a crescer, muito a ganhar. O Palmeiras também hoje em dia tem um patrocinador, Puma, de material esportivo, que divulga bastante sua marca para o mundo. E minha previsão que eu tenho para o futuro do Palmeiras é basicamente quase igual
quase igual ao que eu fiz no vídeo anterior. O Palmeiras tem, tem uma tem uma tendência agora de continuar com um patrocinador forte, um patrocinador que investe cada vez mais, pois está dando resultado. E com esse patrocinador forte, com essas marcas sendo atraídas pelo clube, o Palmeiras vai conseguir montar elencos mais fortes, elencos que disputam mais a taça, que disputam mais os campeonatos, que disputem mesmo, disputem para vencer o campeonato. E dessa forma conseguem ganhar alguns campeonatos. E isso faz a torcida cada vez ser mais presente no estádio, cada vez mais ser presente com o sócio torcedor. Isso faz a ter um dinheiro maior e também atrair mais patrocinadores com esse dinheiro que você tem. Você consegue investir mais no seu elenco para ele ficar mais forte e repetir todo o ciclo novamente. A tendência e previsão para o futuro do Palmeiras é que o Palmeiras continue crescendo cada vez mais, ainda mais se a questão da gestão financeira acabou errando bastante nos anos entre 2017 e 2019, mas o clube ainda é um clube sustentável, um clube bem estruturado financeiramente, e a tendência com essas revelações da base, o clube focar bastante seu futebol nisso. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês do Palmeiras. Queria ter falado mais alguma coisa, mas acabou ficando legal mesmo assim. Desejo a vocês que quem puder se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Vou trazer vídeo de outros clubes futuramente. Quero trazer mais conteúdo e muito obrigado e tchau, tchau.